O- Agora, eu gostaria nesse episódio, se eu posso chamar assim, de falar do acolhimento como ganho ou perda de autonomia. O que quer dizer isso, né, gente? Vocês sabem que ser criança é ganhar autonomia, né? Ou seja, as criancinhas pequenas dependem muito dos adultos que cuidam delas, elas não sabem se vestir, não sabem trocar de roupa, não sabem preparar o seu alimento, etc. Ou seja, para as demandas de sobrevivência, de cuidado de sobrevivência, de higiene, de alimentação e tudo mais, elas precisam dos adultos. Então, ganhar autonomia é elas poderem, pouco a pouco, a fazerem por si mesmo. Agora elas andam, elas cuidam do seu xixi e do seu cocô, elas põem e trocam de roupa, e assim sucessivamente. Depois, na escola fundamental 1, elas aprendem a ler e escrever, e calcular, elas aprendem a conviver com as regras escolares, com a instituição, etc. Então, isso é lindo, né? Quer dizer, ganhar autonomia é poder fazer agora por si mesmo, e ao mesmo tempo, por extensão, fazer parte de um mundo, fazer parte de um grupo. Agora eu sou do grupo que sabe ler e escrever. Agora eu sou do grupo que sabe autocuidar em termos de roupa, etc, etc. Então, como é que... pode parecer trivial isso que eu estou falando, gente, mas imaginem vocês, vou pensar duas situações dramáticas. Uma criança pobre, excluída socialmente, aquela cuja família ou cuja classe social sempre foi excluída pela pobreza, por muitas e muitas razões, que aprenda, que se desenvolva, que ganhe autonomia, que fique igual ou até melhor que outras crianças que já dispunham desse direito ou dessa possibilidade. Como é que você acolhe uma criança numa escola para todos? Uma criança que aprende bem, que agora faz parte de um grupo, que é inteligente, que discute, que faz as coisas, que é criativa. Criança essa que no nosso passado, no nosso imaginário, muitas vezes ela não tinha tais ou quais direitos. É complicado isso. Como é que você acolhe? A gente acolhe? Acolhe com a mesma alegria que a gente acolhe uma criança para a qual, digamos, entre aspas, naturalmente ela tinha essa possibilidade ou esse direito? Vamos pensar agora o contrário. Uma criança rica, filha de famílias que possuem coisas, conhecimento, bens, etc, etc, mas que por alguma razão, questões de algum distúrbio, alguma dificuldade física, neuronal, alguma limitação psicológica, tem dificuldades, é atrasada, não corresponde, portanto, às expectativas dos seus pais, dos seus professores, da sua classe social. Como é que a gente acolhe, portanto, os vitoriosos no primeiro caso, os bem-sucedidos no primeiro caso? Como é que a gente acolhe os fracassados, os decepcionantes no segundo caso? Eu estou pegando esses exemplos extremos só para a gente sugerir que acolher é sofisticado enquanto problema. Nem sempre a gente sabe fazer isso, né? E vamos pensar agora numa situação... Até agora eu falei de ganhar autonomia. Vamos pensar agora perder autonomia. Os velhos perdem autonomia, por exemplo. Ser velho é perder autonomia. Autonomia visual, autonomia, autonomia auditiva, autonomia locomotora, e mesmo mental e tantas outras coisas. Agora não ter mais o trabalho, muitos velhos, os filhos moram longe, não podem cuidar deles. Então, como é que um velho aceita
perder a autonomia, convive com a perda de autonomia. Só que perda de autonomia não acontece só com velhos, acontece com todos nós. Por exemplo, imagine uma criança que, entre aspas, de repente, sofre um acidente e tenha que, por exemplo, andar de cadeira de rodas. Ou ela sofre uma doença crônica. Então, doravante, ela, a sua família, tem que ter cuidados repetidos, etc. Cuidados que não vão embora, porque se trata de uma doença crônica, portanto, uma doença que ela vai ter que cuidar sempre dela, vai ter que se prevenir, vai ter que mudar hábitos, vai ter que aceitar restrições. Então, como é que a gente acolhe, né, pessoas, nossos filhos, adultos, né? Um adulto que sofre um acidente, por exemplo, que limita as suas condições, né? Enfim, então como é que... É muito interessante isso. Então, porque acolher no ganho para melhor implica alguns problemas. Acolher na perda, não ter mais ou ter menos, é uma outra questão. O fato é que acolher e desenvolver a autonomia, perder a autonomia, ganhar autonomia legitimamente ou não ter autonomia, são questões muito interessantes e que mexem muito com a nossa atitude, com os nossos valores, com a nossa forma de pensar, e por isso que eu estou propondo aí nesse episódio essa questão. Agora, nesse episódio, eu gostaria de lembrar algo que eu tenho estudado. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou falar só de um modo geral, mas que eu acho que é uma experiência que todos nós temos no cotidiano, né? Eu falo de 3 tipos de reação que nós temos no cotidiano, uns dias mais, outros dias menos. Ou seja, há momentos do dia que nós estamos conectados, mobilizados, nos sentindo seguros, nos sentindo próximos, nos sentindo valorizados, tranquilos, descansados, nos sentimos bem, né? Há momentos do dia em que, dependendo da situação e etc., que nós estamos mobilizados, ativos, mas num contexto que se costuma chamar de luta e fuga. O que quer dizer isso? Luta. Então nós estamos combativos, defensivos, defendendo ideias, tomando iniciativas, às vezes até sendo impetuosos, né? Sendo defensores dos nossos interesses, das nossas causas, somos combativos. Ou então estamos num contexto de fuga, mas fuga no sentido de estamos nos protegendo, estamos nos afastando de algo que nos incomoda e estamos, portanto, numa outra situação de reação às coisas do mundo, etc. Tem momentos que todos nós, uns mais, outros menos, estamos deprimidos, cansados, desinteressados, com pouca vontade de participar das coisas, queremos ficar quieto, queremos não nos envolver com pessoas e coisas, queremos desligar. Então, quando a gente convive com pessoas, na escola, em casa, no trabalho, né, que não seja escola, casa, outro tal, é muito interessante a gente aprender a observar essas 3 formas de interação nossa com o mundo, com as pessoas e conosco mesmo, né? E como acolher
a pessoa que está disponível, conectada, fluida, né? Disponível. Quando acolher, quando a pessoa está combativa, está enérgica, e quando acolher, quando a pessoa está caída, etc, etc. Nós temos muita dificuldade de fazer isso. E vale a pena aprender, porque esse tipo de acolhimento expressa amor, expressa carinho, expressa delicadeza, expressa respeito pelo outro, capacidade de empatia, né? Observação, né? E quando eu falo dos outros, eu também falo de nós mesmos. Muitas vezes nós somos muito intolerantes quando nós estamos numa fase, digamos, que a gente analisa como negativa, como para baixo, vamos dizer assim. Ou então tem gente que se gosta, sobretudo na fase em que ele está combativo, lutando, defendendo, ou fugindo no sentido estratégico, no sentido de proteção, de ficar livre de algo que ameaça e, portanto, combativo, né? Então, eu acho muito interessante a gente observar esses momentos, essas formas de... Nem sempre a gente tem consciência disso. A gente tem consciência, às vezes, do efeito, mas a gente não presta atenção de que nós estamos nessa condição. Como é que nós acolhemos esse... Porque ficar numa única condição é impossível. Todos nós, uns mais, outros menos, flutuamos, vamos dizer assim, nessas três possibilidades de conexão conosco mesmo, com o mundo, com as coisas, etc. Então, esse é um outro aspecto, é um outro recorte, é um outro episódio de uma educação acolhedora que eu queria propor para a gente pensar aqui nesse evento, nessa oportunidade da gente estar juntos. Nesse novo recorte, nesse novo episódio, eu gostaria de falar da escola acolhedora, né? A escola acolhedora do 2021 certamente é uma escola diferente, né? Nós passamos aí, ou estamos passando por aí já 2 anos, estamos indo para o 3º ano, né? O ano de 2020, 2021 e agora, infelizmente, 2022. Nós estamos entrando aí no 3º ano dessa pandemia gerada pela Covid-19, que mudou a forma de funcionamento, mudou as possibilidades das escolas manterem a sua função educacional com crianças, né? Crianças pequenas, crianças mais velhas, etc. E nós temos novidades, né? A escola, mesmo a escola, aquela que pode ser presencial, que voltou a ser presencial, ela agora conhece, ela agora descobriu, ela agora provou pelo sim e provou pelo não, provou pela vantagem e provou, infelizmente, pela desvantagem, por exemplo, oportunidades geradas pela conexão digital, pela internet, pelas diferentes formas de comunicação. Então, a escola usou, descobriu, né, que é possível falar com os pais, comunicar com os pais de uma forma rápida, mais fácil, sobre questões dos seus filhos, por exemplo, através do telefone, do vídeo, do WhatsApp, dessas formas de comunicação à distância, né? Nós tivemos também um lado contrário, crianças e professores e famílias que sofreram as limitações de um celular único, não o melhor possível,
de uma internet com pouca capacidade de transmissão de dados, crianças e adultos que não sabiam trabalhar com as plataformas, os aplicativos, os recursos de comunicação, e crianças que se sentiram, né, famílias que se sentiram abandonadas pela escola porque não puderam ter esse contato com os recursos digitais, né? Cujo contato ficou muito prejudicado. Muitos professores, por exemplo, tiveram que rapidamente, né, criarem novas possibilidades, novas atividades, que sofreram, e muitos aprenderam muito, né? Então, não se trata agora de substituir uma coisa por outra, mas acolher, nesse sentido, uma escola acolhedora é aquela que acolhe, integra, aumenta, de preferência para melhor, os seus recursos de interação, de formação, de convivência com os alunos, professores, famílias, comunidade, etc, etc. É uma nova escola nesse sentido. É uma escola que pede transformações de muitas ordens. Por exemplo, os gestores sofrem, porque muitas vezes gostariam de oferecer uma boa internet, bons tablets ou celulares ou aparelhos para os seus professores, para os seus alunos, a estrutura, enfim, muitas coisas tiveram que mudar, né? Inclusive, eu tenho o orgulho, né, o gosto de fazer parte de uma associação chamada ANEBI, Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, ANEBI, Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. E nessa ANEBI, nós discutimos, pensamos, né, características desta nova forma de escola que está se compondo, né? Essa educação híbrida porque combina elementos eternos, né, da relação professor-aluno, da presença física, do contato direto, etc., com outros recursos, não só a internet, com mudanças de muitos tipos. E a professora Marinês Fini, que é a presidente da ANEBI, ela tem textos sobre isso, vocês podem entrar no site. Então, é um novo desafio, como acolher, então, como a escola acolhe, né? Então, agora nós vamos precisar de técnicos, de pessoas que nos ajudem, profissionais da informática, da comunicação, que nos ajudem a pensar isso na perspectiva dos interesses da escola, na perspectiva dos interesses de uma educação acolhedora. Eu acho isso muito interessante, é uma novidade que alguns abraçam com medo, se sentindo desinteressados, ameaçados, outros acolhem de uma forma até fácil demais, perigosa, porque isso seria uma outra discussão, mas o que é melhor é também o pior. Olha que interessante é o desenvolvimento do ser humano, né? O que é o melhor pode ser também o pior. O que eu quero dizer com isso, né? Nunca nós tivemos tantos recursos favoráveis por exemplo, na saúde. Nunca tivemos tantos recursos medicamentosos, vacinas, exames, etc, etc. Por outro lado, nunca tivemos tantas doenças, né? Na guerra, por exemplo, hoje nós temos recursos para destruir a Terra. A tecnologia produz o melhor e produz também o pior, né? As formas de comunicação se otimizaram. Por outro lado, fake news, tantos maus usos das mídias,
da invasão da privacidade, tantas coisas que aí seria uma outra conversa para a gente fazer. Bom, agora eu gostaria, nesse episódio, de propor aos colegas que a gente pensasse numa educação acolhedora, numa perspectiva de compreensão teórica, de compreensão que fundamenta cientificamente o nosso trabalho profissional, a nossa leitura da prática, né? No meu caso, como muitos já sabem, eu recorro à teoria de Piaget para pensar, né, a psicologia do desenvolvimento. Minha área é a psicologia do desenvolvimento. E a minha pergunta é: como que eu posso me beneficiar da teoria de Piaget para compreender o ser humano, a criança, as suas fases de desenvolvimento, né? O que esse autor pensa sobre desenvolvimento, sobre aprendizagem, sobre desenvolvimento afetivo, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, desenvolvimento neurológico, no que ele pode me contribuir, o que graças a ele eu posso compreender melhor, fundamentar, atribuir sentido. É muito importante que os professores acolham teorias, formas de compreensão, formas de explicação científica das coisas que interessam aos professores, às professoras, né? Eu não quero dizer que... Veja, eu proponho que a gente não diga que uma teoria é melhor do que a outra, mas que a gente acolha a teoria como uma dádiva, vamos dizer assim, como uma oferta que o grande autor, graças às suas pesquisas, às suas reflexões, aos seus estudos, à sua formação, nos oferecem, não é, para nos ajudar a atribuir sentido, para explicar, para compreender, não é? Porque a experiência, por mais rica que seja, a prática, por mais rica que seja, ela precisa de uma explicação teórica. Ela precisa de uma análise teórica, porque a análise teórica enriquece, dá foco, ilumina certos aspectos. É claro que aí tem toda a problemática da discussão teórica, uma trabalha mais numa perspectiva, tem mais uma visão do mundo do que a outra, etc, etc. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que é importante que a gente, né, eu às vezes escuto esse debate, teoria versus prática, muitas vezes nós somos resistentes à teoria, julgamos que a teoria nos afasta de uma boa prática. Eu diria o contrário, a teoria enriquece uma prática. Ela acolhe a prática de uma forma significativa, com sentido, etc, etc. Por exemplo, não é? Só para dar um exemplo, o que eu gosto na teoria de Piaget e por que eu compreendo por que muitas pessoas não se interessam pela teoria de Piaget. Eu gosto da teoria de Piaget porque ele me permite, a sua teoria me permite compreender, analisar os processos de desenvolvimento humano na perspectiva da criança. Ora, tem professores e tem educadoras que se interessam pela criança na perspectiva do adulto que cuida dela. Por exemplo, o Piaget não é um especialista em família, não é um especialista em professor, o Piaget não é especialista no que melhor o adulto pode fazer em favor do desenvolvimento da criança. Ele pensa ao contrário.
como é que uma criança, graças à sua interação com o mundo, a interação com os adultos, com os objetos, com outras crianças, etc., etc., ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando, graças aos processos de assimilação, acomodação, as mudanças de fase, etc., ela vai ganhando recursos cognitivos, recursos afetivos, recursos sociais. Eu poderia falar para vocês muito sobre isso, com maior gosto, e assim vai, né? E agora, outros colegas, e eu respeito, preferem teorias que pensem o processo de desenvolvimento das crianças, de aprendizagem das crianças, na perspectiva daquilo que os adultos precisam fazer com elas para que elas se desenvolvam bem. Para que elas... O que os adultos fazem para prover, né, o melhor para as crianças e puxá-las, né, para, se eu posso dizer assim, para uma situação de aprendizagem, de desenvolvimento, etc. Então, o que eu queria, se vocês me permitem, com todo respeito, busquem um estudo teórico, uma formação teórica, acolham teorias, né? Tenham sabedoria em procurar teorias e se beneficiar daquilo que ela tem a nos oferecer em favor de uma melhor compreensão do nosso trabalho, do nosso aluno, de nós mesmos, né? E isso tem a ver com formação, né? Eu sei que nós estamos aqui num contexto de formação, num evento de festa, ao mesmo tempo de acolhimento, de receber, mas ao mesmo tempo de formação. E uma boa formação supõe registro, análise, reflexão sobre a prática e, ao mesmo tempo, supõe fundamentação teórica, supõe ouvir, né, especialistas, grandes teóricos, grandes pesquisadores, naquilo que eles podem nos ajudar a conhecer melhor, a termos uma melhor fundamentação do nosso trabalho, né? Eu diria que o magistério é uma profissão em que a parte prática, vamos dizer assim, a parte do trabalho mesmo efetivo, se complementa e se enriquece com o trabalho de estudo, de aperfeiçoamento, de formação. Eu sei que vocês sabem disso, até porque sabem porque estão aqui conosco, e é isso.